Você sabe que o jogo tá desafiando de verdade quando o chefe tem mais fase do que qualquer filme da Marvel. A tensão no ar é insana, e você, sozinho, sem ajuda de summon, sem apelação, e só com habilidade e nervo. Agora, olha essa diferença, que hoje, quando você começa um jogo, a primeira coisa que vê é a opção de modo fácil, que faz até a Malenia parecer um tutorial de como usar a espada. Não tô dizendo que é errado, mas isso é realmente necessário, ou será que estamos perdendo algo valioso? Lá atrás, nos anos 80 e 90, o design de jogos era bem diferente. Cartuchos tinha 32 KB de espaço. Isso mesmo, 32 kilobytes para construir um mundo, uma história, uma experiência imersiva. E não tinha patches, não tinha update depois de lançar o jogo. O que você pegava era o que tinha. Mas esse jogo não era difícil por pura maldade dos devs. Eles eram difíceis por um motivo bem simples. Eles eram curtos. Não tinha espaço para você produzir um jogo gigante, o que tornava a fase mais longa, os inimigos mais difíceis e o game over um verdadeiro pesadelo. A dificuldade era uma forma de esticar a experiência. A história não importava tanto, o que importava era o desafio. E honestamente, foi isso que formou uma geração de jogadores. Quando você vencia, não era só uma vitória do game, era uma conquista pessoal, você se sentia realmente forte. E um fato histórico aí, nos anos 80, alguns dos maiores jogos eram feitos para arcade, tipo para fliperama, que tinha uma mecânica de dificuldade feita para te gastar mais dinheiro, para queimar ficha. Ou seja, morrer era a tática do dev. À medida que o tempo passou e os jogos foram evoluindo, especialmente com o avanço dos gráficos e das plataformas, a narrativa se tornou o centro. Os jogos se tornaram mais do que apenas desafio, eles se tornaram experiências cinematográficas. Jogos como Uncharted, The Last of Us e God of War 2018 começaram a apostar tudo na história. Não acho ruim, né? Os personagens começaram a ter mais profundidade, a relação mais realista e o gameplay foi ajustado para não tirar você da experiência emocional. Isso exigia uma mudança no design, para que o jogador se envolvesse completamente. Não podíamos mais ter a frustração de um game over repetido. A experiência do jogador passou a ser prioridade. Foi nessa época que surgiram os primeiros modos de dificuldade fácil, modo história, modo relaxar, e modos que quase te pegam pela mão até a vitória. A ideia era que qualquer um deveria poder se sentir parte daquela jornada épica. Esse movimento gerou uma nova dinâmica. O objetivo deixou de ser simplesmente desafiar o jogador e passou a ser dizer: tá tudo bem se você não for o melhor jogador do mundo. Isso não é, de maneira nenhuma, algo negativo. O que aconteceu foi que as empresas começaram a adaptar o jogo para atingir um público maior, o que é completamente razoável se você pensa no mercado global. Hoje em dia, não é só o design do jogo que está mais acessível, o próprio jogador mudou. Nós, como sociedade, estamos vivendo uma era de imediatismo. No celular, tudo acontece em segundos. Redes sociais, scroll infinito, compras online, entrega no mesmo dia. Nossa paciência está cada vez mais curto e o mundo exige resultados rápidos. Essa realidade alterou como interagimos com os jogos. Quando você joga um AAA novo e leva muito tempo para derrotar um único inimigo ou passar de fase, você começa a questionar: será que esse tempo poderia estar usando de uma forma mais produtiva? Esse questionamento pode até ser inconsciente, mas ele existe. E o que antes era uma conquista suada, hoje pode ser visto como uma perda de tempo. E não estou dizendo que isso é ruim. O que acontece é que paciência, a dificuldade, o investimento de tempo virará um luxo. Quando você se depara com dificuldade intensa, você tem várias opções ao seu redor que são mais fáceis, e elas acabam te puxando. Você tem a opção de pular o desafio a todo momento, e isso é uma tendência natural. Não estamos mais em uma época onde perder é aceitável. O objetivo é avançar sempre, sem frustração, sem estresse. Mas no meio de tudo isso, ainda tem os guerreiros, aqueles que buscam a dor do desafio. Esses jogadores não se contentam com o simples, eles buscam o difícil, o imprevisível, o desafiador. E a indústria percebeu que existe um público gigante para jogos difíceis. Por exemplo, Hollow Knight fez milhões de vendas e é conhecido por ser um jogo mais desafiador do mercado atual. E o que ele oferece? Uma experiência pura, sem concessões. O mesmo vale para Dark Souls e Elden Ring. O objetivo desses jogos é te desafiar, te fazer aprender, e o mais importante é recompensar pela dificuldade. A verdadeira recompensa desses jogos não vem de um sistema de progresso fácil. Ela vem da sensação de superação. Você não só derrota o chefe, você derrota a versão mais difícil de você mesmo.
Quando você zera um Souls-like, a sensação é de que você realmente conquistou algo. E é por isso que o apelo desses jogos está aumentando, e eles são para quem quer uma experiência intensa, que não vai te entregar tudo na mão. Eles vão te ensinar a ser persistente, a não desistir, e eles querem que você olhe para o desafio e diga: vou passar por isso, e vou morrer tentando. No final das contas, os jogos podem estar ficando mais fáceis, mas talvez isso não seja problema. O problema está no que nós esperamos dos jogos. Estamos buscando o quê? A facilidade ou a superação? Será que a gente não está perdendo a magia de conquistar um desafio, uma missão, que realmente exige nossa habilidade? Por mais que os jogos se tornem mais acessíveis, ainda há espaço para aqueles que buscam o desafio. E isso é o que, de certa forma, vai definir o futuro dos games. Não é o fácil, não é o difícil, é o equilíbrio. Porque no final, o que mais importa não é como você joga, é como você se sente ao jogar. E você, conta aí pra mim. Você prefere o desafio ou a experiência sem estresse? Deixe aí nos comentários. Se você gostou, não esquece de deixar o like e se inscrever, que aqui a gente sempre tem discussões profundas e com um toque de humor. Nos vemos nos próximos vídeos.